Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. E nós hoje temos a grata satisfação de termos mais 3 pessoas maravilhosas aqui no programa do estudo de obras póstumas. Renato Souza, tudo bem, Renato? Tudo bem, olá a todos, satisfação grande. Gravamos um Luz na Penumbra já tem um tempo atrás, né? Pois é, falei que voltava, não é isso? Voltei, pronto, estamos aqui de novo. Leopoldo Pio, tudo bem, Léo? Tudo bem, também falei que voltava, saudade de gravar. É isso aí, quem não falou que voltava foi a Fabiana Araújo, tudo bem, Fabiana? Tudo bem, meu primeiro programa, uma grata satisfação estar aqui com vocês. E agora tem que falar que vai voltar. Vou voltar, claro. Muito bem, meus irmãos, nós estamos estudando em obras póstumas. Hoje nós vamos fazer a sequência do Projeto 1868. E para a gente se posicionar, eu vou dar uma leitura, fazer uma leitura do início até o ponto que nós paramos, para depois nós darmos continuidade. Diz então Kardec: um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. O único meio de evitá-la, essa falta de unidade, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes e até nos mais mínimos detalhes com tanta precisão e clareza que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Se a doutrina do Cristo deu lugar a tantas controvérsias, se ainda agora tão mal compreendida se acha e tão diversamente praticada, é isso devido a que o Cristo se limitou a um ensinamento oral e a que seus próprios apóstolos apenas transmitiram princípios gerais que cada um interpretou de acordo com suas ideias ou interesses. Se ele houvesse formulado a organização da igreja cristã com a precisão de uma lei ou de um regulamento, é incontestável que houvera evitado a maior parte dos cismas e das querelas religiosas, assim como a exploração que foi feita da religião em proveito das ambições pessoais. Resultou que, se o cristianismo constituiu para alguns homens esclarecidos uma causa de séria reforma moral, não foi e ainda não é para muitos senão objeto de uma crença cega e fanática, resultado que em grande número de criaturas gerou a dúvida e a incredulidade absoluta. E aí, falei que não ia parar, mas parei. É muito interessante que aqui podem alguns dizer, mas Kardec está criticando Jesus por não ter falado de forma precisa? Não. Ele está simplesmente analisando o porquê que hoje existem tantos cismas, tantas pessoas se dizendo cristãs e cada uma vai por uma denominação, digamos assim, por uma interpretação. Que é isso que aconteceu. Ao longo do tempo, houve uma interpretação das falas de Jesus. E por isso cada um as interpretou, e aí vai uma coisa que Orígenes, um dos pais da igreja no século II, já disse, que muitas coisas, ele se referia ao Antigo Testamento, muitas coisas há sido adulterado nas Escrituras. E aí é que vem uma coisa grave que Orígenes alertou. Quer por ignorância, e aí tudo bem, quer por audácia perversa de seus revisores. E aí você tem, como Kardec alerta aqui, pessoas que se utilizaram do Evangelho de Jesus e das próprias Escrituras como um todo para se beneficiarem. E infelizmente ainda hoje nós notamos pessoas que se utilizam. Não vai aqui
uma questão de, olha, essa denominação não é errado, aquela está fazendo errado. O que vai aqui é uma análise de cada um de nós para nós mesmos. Nós precisamos perceber no nosso discurso se nós estamos nos utilizando dos ensinamentos que nós hoje já temos condição, que é da Bíblia e da própria doutrina espírita, para nos beneficiar de alguma forma. Quer falar, Léo? Eu quero falar, então, sim, porque adorei esse teu início, porque essa ideia do Orígenes, a audácia perversa dos seus revisores. E muitas vezes nós, na nossa fala, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, acabamos também desempenhando a mesma função que esses revisores tiveram nesses 21 séculos quase em que existe o cristianismo. É muito importante que primeiro a gente traga essa crítica para nós, para que a gente realmente saiba o que é bom, o que é verdadeiro, dentro daquilo que Jesus nos legou, e perceber também como a gente costuma dizer quando conversamos aqui, eu e João especialmente, mas também Renato e Fabi, entre outros colegas espíritas que de alguma maneira trabalham, pensam e aprendem juntos, que uma coisa é a doutrina espírita, outra coisa é o movimento. Exato. Nós somos seres humanos falhos que muitas vezes interpretamos erradamente por ignorância ou por audácia perversa da revisão, porque é conveniente muitas vezes para nós a gente fazer assim uma pequena adaptação, porque a gente ainda talvez não esteja pronto para fazer a reforma íntima por completo. E aí a gente precisa realmente aprender com a história para que a gente saiba realmente aquilo que é importante e relevante para a nossa reforma íntima. É isso, Renato? É interessante, eu estava ouvindo vocês dois aqui refletindo, principalmente quando o João começou a ler essa parte, né? E a gente precisa lembrar que Deus procurou falar ao ser de acordo com o entendimento, né? Então, muitas coisas Jesus até não colocou, porque ele mesmo disse que se ele falasse muitas coisas além do que a pessoa não ia entender. Certo. Ele falava da terra, coisas da terra as pessoas não compreendiam, imagina se ele fosse mais a fundo. Então daí já mostrava o nível em que esse espírito se encontrava. Mas é importante a gente lembrar de uma coisa, né? O espiritismo, ele é o que? Ciência, filosofia e religião. A ciência é o experimento, né? Filosofia, né? Os livros, e depois o fenômeno religioso que você encontrou naquilo. A consequência, então, né? A consequência, exato, não é? Então, o que acontece? Tudo foi feito de acordo... Quando Kardec começou a elaborar toda a doutrina, foi baseado nisso. Vamos ver por que acontece isso. E eu e Fabi, a gente conversava aqui, né, mais cedo, a respeito dessa situação. Por que a gente sente isso? Por que há essa impressão? Por que passou um ventinho aqui agora e não está ventando? Não é? Por que mexeram nisso aqui? Por que eu ouvi um barulho? Então, tudo isso foi acontecendo. Agora, você imagina você colocar isso naquela época, ou antes, muito antes disso, porque mediunidade já existia há muito tempo, fenômenos já aconteciam há muito tempo, não é? Então, muita coisa precisou ser colocada nos livros, que é a filosofia que está aí, né? Todo o Pentateuco, que a gente precisa compreender. Agora, cada um foi dando uma interpretação de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vivência, e algo que é muito importante, a gente tem falado muito isso nos programas aqui na rádio, João. Nós só vamos conseguir nos libertarmos realmente à medida em que a gente for extirpando de nós a ignorância. E a ignorância do saber é a verdade. Espiritismo, eu, você, Fabi, o Léo, nós aplicamos em nós. Eu aplico o espiritismo em mim para observar o outro. Eu não tenho que pegar o espiritismo e aplicar no outro. Não, eu aplico em mim, entendo, compreendo e observo o outro. Aí só assim eu não vou discriminar, só assim vou compreender que um está num passo mais atrás, o outro está num passo igual ao meu, o outro está num passo mais à frente. Só desse jeito eu vou aprender a amar o outro como irmão e compreender que existem caminhos, inclusive.
Exatamente, Renato. Exatamente era a minha fala quando o João finalizou. Então o Renato roubou sua fala? Isso. Mediunidade, olha só. Ele estava na sintonia aqui. Sintonia, exatamente. Então, essa última fala aí que ele falou sobre os caminhos, né? Por que Jesus não colocou isso escrito para ser uma verdade determinante? Porque ele sabia que nós precisaríamos de caminhos diferentes. Cada um estaria numa sintonia. Alguns precisariam deste caminho, daquele. E através do tempo, olha, mais de 2000 anos atrás, a gente já passou por vários caminhos nessas existências, né? Então, todas elas nos somaram experiências para que hoje a gente estivesse aqui falando sobre isso. E a experiência, como o Renato falou, a gente precisa sentir essa experiência. Não adianta a gente querer essa experiência para o outro, tem que deixar a pessoa sentir essa experiência com ela mesma, como foi comigo, né? Eu senti essas experiências e eu fui conduzida para que hoje eu tivesse esse caminho, né, e fizesse essa minha consciência ser aberta para essa realidade, que para mim era muito distante, não era possível, né? Então, esses caminhos que Jesus nos dá, todos eles levam a Ele, todos eles é um religare, né? Então, o que nós, seres humanos, estamos fazendo dentro da condição que nós temos de conhecimento. E é claro que a gente tem que estar sempre aberto para o conhecimento. É isso, nós precisamos estar abertos para o conhecimento, percebendo que esse conhecimento ele vem através de muitas vias, né? Muitas vias. E é por isso que Kardec dá essa sequência agora no texto, dizendo o seguinte: somente o Espiritismo bem entendido e bem compreendido pode remediar esse estado de coisas e tornar-se, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir, mostrando-nos os inconvenientes do passado. Ela nos diz claramente que o único meio de serem evitados no futuro consiste em assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva, que nada deixa ao arbítrio das interpretações. As dissidências que possam surgir se fundirão por si mesmas na unidade principal que se estabeleceria sobre as bases mais racionais, desde que essas bases sejam claras e não vagamente definidas. Também ressalta destas considerações que essa marcha, dirigida com prudência, representa o mais poderoso meio de luta contra os antagonistas da doutrina espírita. Todos os sofismas quebrar-se-ão de encontro a princípios aos quais a sã razão nada acharia para opor. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui no Luz na Penumbra, programa Luz na Penumbra, com o estudo de Obras Póstumas, o livro de Allan Kardec. Estamos no capítulo chamado Projeto 1868. É interessante que quem não estuda, nunca estudou o livro Obras Póstumas, ele não é dividido em capítulos como os outros, capítulo 1, capítulo 2, mas sim títulos. Kardec coloca títulos, que na verdade não foi Kardec, né? Ley-Marie e a Amélie, Amélie Gabrielle Boudet, sua viúva na época, que encontrou esses documentos e levou para Ley-Marie. Ley-Marie então publica o livro dessa forma, não colocando números, mas títulos. Renato, é muito interessante isso que Kardec coloca sobre a unidade que se tem na doutrina espírita. E a doutrina espírita, quando se fala em doutrina espírita, eu chamo a codificação, né? Todos os outros livros podem ou não ser coadjuvantes, ou seja, ajudar a compreender melhor a doutrina espírita, mas a doutrina espírita, no entender do João Nogueira, é a codificação. E a codificação é muito clara. Ainda assim, Renato, existem dissidências de opinião com relação à doutrina espírita. Kardec está dizendo aqui que essas dissidências, né, elas se fundirão para
a unicidade. Perfeito, perfeito. O caminho se faz como? Caminhando, não é? Então você imagina um físico que de repente, mudou tudo. Peraí, eu preciso me recolocar, me reposicionar, não é? Você imagina como é que faz, né? E a Fabi falou uma coisa interessante, né? Dando continuidade à questão dos caminhos, né? Dessas situações. Hoje, conhecendo um pouquinho da doutrina, porque você disse muito bem, João, o Pentateuco, não é isso? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese, nesta ordem. Tá? A gente conhecendo um pouquinho dessa obra, a gente já tem noção de que nada sabemos. Com certeza. O que eu sei? Nada sei. Aí hoje, como é que eu estou? Ando devagar, porque já tive pressa. Vou levar você para cantar comigo. Não faça isso. Não faça isso, pelo amor de Deus. É isso então, mesmo. Ando devagar, porque já tive pressa. E os outros caminhos que eu hoje consigo enxergá-los de uma forma melhor, por quê? Porque ampliei, de alguma forma, os meus conhecimentos através desse Pentateuco. Então eu começo a enxergar agora possibilidades muito maiores, horizontes muito mais longínquos daqueles que eu achava que iria alcançar. Não, existe muito mais. Eu tenho muito mais necessidade de experiências, de experimentar, não é? E com certeza Deus, sabedor agora da doutrina, Deus vai me proporcionar isso, né? Novas oportunidades de aproveitamento, de equilíbrio, não é? Espiritual e de saber das coisas da vida real, né? Da vida real. Agora, você me deixou com medo, Renato, porque quando Jesus fala, muito mais será cobrado de quem muito recebeu, e Fabiana, muito mais será cobrado de quem muito recebeu. A gente já recebeu muita coisa. Será que a gente faz? Será que nós estamos sendo realmente os pregadores do Evangelho e da doutrina espírita, ou a gente está usando, como dissemos logo no início, para nos beneficiar de alguma forma? Muitas vezes a gente faz isso, né? Inconscientemente, talvez. Inconscientemente, ou às vezes a gente faz consciente mesmo. Como o Leopoldo falou, a gente dá um jeitinho para adaptar as nossas necessidades da forma com que a gente quer. Por isso, às vezes, a diversidade na doutrina espírita, como também com o que foi falado com Jesus, o Evangelho, né? Tantas interpretações, aí os dogmas, cada um coloca de um jeito, numa casa espírita é assim, na outra é assim, tem esse dogma aqui, então a gente vai tendo diversidades, mas exatamente procurando a unidade. Se a gente buscar essa unidade de todo o nosso coração, de toda a nossa força, querendo mesmo essa reforma e tolerando as diferenças, procurando respeitar as pessoas, como a gente falou já, a gente vai conseguir chegar nessa unidade. Porque a gente pode ter pensamentos e dogmas diferentes, mas qual que é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito mesmo? É mudança? É renovação? É reforma íntima, como a gente sempre fala no programa Consolação e os outros programas? Então, se a gente busca, quem busca encontra, né? Quando a gente bate, a porta se abre. Então, quando a gente busca essa unidade, quando a gente busca essa tolerância, mesmo nos caminhos diferentes, a gente vai começando a tolerar e a gente vai aproximando as pessoas. A gente vai chamando as pessoas e a gente vai tendo essas experiências que o Renato falou. A gente vai tendo as nossas próprias experiências e as pessoas vão tendo as próprias experiências e a gente vai tornando isso um movimento único. Léo, o Kardec continua dizendo assim: 2 elementos hão de concorrer para o progresso do Espiritismo: o estabelecimento teórico da doutrina e os meios de a popularizar. O desenvolvimento cada dia maior que ela toma multiplica as nossas relações, que somente tendem a ampliar-se pelo impulso que lhe darão a nova edição de O Livro dos Espíritos e a publicidade que se fará a esse propósito. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos foi editado e publicado pela primeira vez com 510 questões. E foi depois ampliado para 1019 questões, perguntas e respostas. E muita gente fala que no Espiritismo nós não temos prosélitos.
E as pessoas confundem não fazer prosélitos com não divulgar a doutrina espírita. E aqui Kardec está sendo muito claro que deve-se divulgar a doutrina espírita, fazer a propaganda da doutrina espírita, sim. O prosélito é quando eu quero que alguém venha para o espiritismo, que seja convertido, entre aspas, em espírita. E isso a doutrina espírita não faz, não é a favor, mas da divulgação, sim. E essa divulgação ela pode ocorrer de formas tão diversas, tão diferentes, porque uma das coisas que nós estamos discutindo aqui é a importância da diversidade de comportamento, diversidade cultural, diversidade no ritmo de evolução, porque nós valorizamos o livre-arbítrio. Renato remeteu a essa questão, né? Ando devagar porque já tive pressa. E vai cantar também, Léo? Não, eu prefiro só proferir aqui, não vou nem... Teria que aquecer a voz. Mas eu acho que é importante a gente perceber, ter essa noção do nosso ritmo, para não nos estagnarmos, né? Não simplesmente acreditarmos que nós não temos a necessidade de evoluir, mas também não ter pressa excessivamente. E cada um tem a sua pressa, cada um tem a sua velocidade, o seu ritmo, e essa diversidade, ela é importante. Outra coisa é a questão da unidade da doutrina, que como você mesmo, João, já colocou, ela chegará. E é importante que a gente perceba essa diferença entre divulgar e ser o prosélito, subir num caixote numa praça e começar a tentar doutrinar as pessoas em prol do espiritismo. Essa divulgação ela pode ser num olhar, pode ser numa fala sutil que nem sequer remeta diretamente à doutrina. Pode ser pela caridade, pode ser por um abraço, pode ser cada um nos seus trabalhos materiais, digamos assim, aquilo que nos permite a sobrevivência material, pela maneira pela qual nós lidamos com os nossos colegas, com os funcionários do lugar onde a gente trabalha, no meu caso que sou professor, com os alunos, e aí a gente pode praticar o espiritismo, e praticar o espiritismo pela caridade, pela fé, pela esperança, talvez seja a melhor forma de divulgar o espiritismo. Renato. Sim, essa ânsia do saber, né? Ela vai nos levando, né? Vai nos conduzindo por caminhos errados. Aí eu já sei tudo, eu já caminhei, não caminhou. E a gente começa a entender a partir de toda essa base o quanto precisamos. João falou uma coisa importante, o Pentateuco, existem as obras auxiliares, não é? Mas a gente precisa entender que o espírito precisa passar por todas as experiências, ele precisa aprender de tudo. Então não adianta chegar agora e dizer, eu já sei, não sei. O que a gente teria feito, não é? Era o quê? Estávamos no caminho das pedras. Não é isso? Que era o mais fácil, ao invés de ir, né, pelo caminho certo. E o caminho certo qual é? Tá difícil? Então você tá no caminho certo. Tá? Até aqui nós temos muita coisa para aprender que ainda não aprendemos. Nós estamos estudando e praticando. Então eu fui colocado numa casa onde eu não tinha necessidade disso. Não é? Olha, você precisa aprender, mas precisa ter a prática também. Então foi tudo junto, né? Para poder, já estava pronto para isso, tá? E olha quanta coisa ainda tem pela frente, né? Temos muita coisa pela frente e aprender sempre que o caminho das pedras não é o melhor caminho, é sempre um atalho. E o atalho, você chega lá na frente, e aí? Como é que faz? Né? É isso aí. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final do programa de hoje e convidando aqui Renato, Léo e Fabiana para fazermos o próximo programa da semana que vem, né? E nós, então, vamos encerrando aqui, pedindo para que você não desligue seu rádio, não saia daí da internet, né? Do Rádio Rio de Janeiro .digital, que vem aí a complementação do Luz na Penumbra de hoje, que é com a Marta Batista e o Antônio de Pádua, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, através do qual nós damos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está no seu 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Hoje, como todas as semanas, estamos juntos com o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa para prosseguir aqui no estudo e vamos estudar o tema O Mal e o Remédio, que é uma instrução, uma orientação de Santo Agostinho. A mensagem chegou em Paris em 1863. Então vamos dar boa noite a Antônio e pedir que ele comece com as reflexões. No suporte, na técnica, temos o nosso estimado Pablo. E vamos lá, tudo bem, Antônio? Tudo bem. É realmente o mal e o remédio, né? Quiséramos nós ter remédio para todos os nossos males. Mas, no fundo, eu acredito que haja um remédio para os nossos males. É não repetir o que nos levou a passar pelo mal, né? Verdade. Se não repetir o que fizemos, já é o começo do remédio. Então, na realidade, Marta, essa mensagem de Santo Agostinho, eu tomo assim como um alerta. Não é só um lembrete, é um alerta bem taxativo, importante, é direto. A gente pode até ficar um pouco assim, não digo chateado, mas sentido, porque ele vai muito direto a gente, né? Vai na lata, como diz na gíria, né? Então eu vou ler aqui, acho que não vai carecer nem muito comentário. A palavra dele é autoexplicativa. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não conheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado, por exemplo, tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal a vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. É o mesmo conceito, né, que trouxe o Cristo. Sim, falando verdade, da bem-aventurança, né, para os que estão sofrendo aflição. Isso aqui. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados na terra. Mas ele está nos alertando porque parece que nós não prestamos atenção nessa recomendação feita pelo Cristo e reforçada aqui por esse capítulo
coisas escritas por Allan Kardec, ou pela mensagem que Marta estudou no programa passado, de Lacordaire, e agora Santo Agostinho, está nos lembrando que a Terra é um planeta de provas e expiações. O Cristo disse que haveriam escândalos. Ora, mas esses escândalos são culpa de quem? Nossa. Aqui é provas e expiações por culpa de quem? Nossa, e por quê? Como ele diz aqui, nós esquecemos que o Cristo esteve aqui para nos dar exemplo. Nós só lembramos dele na hora do bem bom, na hora que ele nos coroa de glórias, de saúde, de dinheiro, de prestígio. Aí nós lembramos do Cristo. Agora, na hora de sofrimento é que nós temos que lembrar, porque ele nos alertou. E aí lembrar das palavras dele. Nós temos que sofrer com resignação, com elegância, como minha mãe costumava dizer. Porque sofrer por sofrer, vai sofrer, todo mundo vai sofrer no planeta, gente. Todos sofremos e vamos sofrer por muito tempo ainda neste planeta. Agora, tem que saber sofrer, para colher alguma coisa de bom do sofrimento. Se sofrer por sofrer, só ter dor, não é legal. Você pode sofrer, mas se você tiver pelo menos a esperança que aquela dor vai passar, que quando passar você vai ter a vida sua restituída normalmente, e se porventura você sentir que não vai dar para chegar ao fim desta vida sem esse sofrimento, mas é saber que após o túmulo, como diz aqui, nós não podemos limitar nossa imaginação, nossa vida, nossa esperança só até o limite do túmulo. Nós temos que estender essa esperança para o futuro, saber que vai acabar. Porque esse é o exemplo que o Cristo veio nos trazer. Então está nos alertando, olha, o exemplo foi dado, a recomendação foi feita, o esquema explicado, cabe a vocês aí entender e pôr em prática. Não podemos fazer mais. Cabe a cada cabeça uma sentença. Cada um joga o jogo da maneira que acha que deve jogar. Mas está lançado aí as regras que vão ajudar a esse sofrimento, ou seja, o remédio para o mal. Aqui o mal e o remédio, que é o título da mensagem, o remédio está aí dado. Vamos ver quem é que vai querer seguir. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pediste para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa e vitoriosa, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Então está dizendo aqui, se nós escolhemos passar por certas dificuldades encarnados, quando estávamos lá na espiritualidade, porque foi nos mostrado que era a maneira de nós sairmos da encrenca que estávamos metidos, era encarnar, tentar expurgar aquelas culpas, e quando terminasse aquela encarnação, volveríamos lá para a espiritualidade com a alma purificada. Me diz aqui, rutilante de alvura, muito poético. Mas nós encarnamos aqui dispostos a ser ricos e enfrentar as tentações da riqueza, como diz aqui. Né? Ter uma força para lutar contra o mal, vir com o mal físico e moral, e ter força para lutar contra. Sabíamos disso. E aqui não, fica recalcitrando, botando a culpa em ABC, maldizendo Deus por isso, maldizendo o destino, o acaso, sei lá o quê. Vamos cair a ficha, gente. Não é isso. A gente, se nós mantivermos assim, não vamos sair do sofrimento, não vamos sair da aflição. A maneira de sair da aflição é tentar lutar contra ela de forma elegante, digna, temente a Deus, aceitando as dificuldades, porque nesta hora os amigos espirituais vêm nos ajudar a passar pelas dificuldades. Não vamos passar sozinhos. O Cristo disse que não ia nos deixar sós. Agora, se nós estamos abrindo mão disso para enfrentar sozinhos, infelizmente o mal vai continuar. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Então, pôr aqui,
Qual é o remédio, então, para essa encrenca toda em que nós estamos metidos, essas aflições, essas torturas morais, físicas e tudo mais? Qual é o remédio? Só há um e é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior assertividade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Então está dizendo aí, o remédio é ter fé e apelar ao céu, que nesse momento os anjos, os amigos espirituais, estão ali prontos para nos ajudar a passar pela dificuldade. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumurosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual é o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Então está nos dando aqui o remédio, gente. É ter fé, é crer. Crer. Com esses esclarecimentos aqui, a nossa fé se robustece, que nós estamos sendo abastecidos de substâncias para nos dar força, ter mais fé. Porque a nós está sendo explicado os motivos pelos quais estamos passando pelas aflições, estamos entendendo os motivos, estamos compreendendo a justiça de Deus, então estamos resignados quanto a isso e temos fé que isso vai acabar um dia. Eu digo sempre, o Espiritismo traz para nós, para nossas dores no presente, as palavras de consolo, que são as explicações, as informações, tirar nossas dúvidas. Isso é o consolo que traz hoje o Espiritismo. Agora, para amanhã, ele nos traz a fé. Fé no futuro, fé na vida futura. Para que nós temos que ter fé, porque sabemos que ao corrigirmos hoje as nossas maneiras de ser, nós no futuro não vamos passar mais por isso. Então sabemos que tudo aquilo pelo que estão passando vai acabar. E vai acabar quanto mais rápido, quanto mais nós evitarmos repetir. E pedir ajuda não é vergonha, é dever. Não é vergonha pedir ajuda. Temos que pedir ajuda. Não estamos aguentando sozinhos, tudo bem. Vamos pedir ajuda. E a ajuda vem. E ter fé que a ajuda vai resolver. Pode não resolver 100%, mas vai aliviar. Se for para 99%, já está bom. Com certeza. Entendeu? Então, gente, eu digo um recado sério. É para quem tem ouvido de ouvir. Como dizia o Cristo. Não? Quem quer entender, entende. Quem não quer entender, vida que segue. Está contente com o seu sofrimento? Acha que vai acabar no estalar de dedos? A notícia triste é que não vai ser assim. A fé é importante, mas leva tempo. Você levou tempo construindo toda essa desgraceira pela qual você está passando. Você levou em várias encarnações construindo tudo isso. E quer que isso acabe da noite por dia? Não, vai acabar mais rápido do que o tempo que você levou fazendo, se você tiver fé. Agora, se você não tiver fé, não acreditar, vai levar o tempo igual o tempo que levou para você fazer. É a lei de Italião, né? Pão, pão, queijo, queijo. Um dente por um dente, um olho por um olho. Não é assim? Por quê? O tempo que você levou fazendo mal é o tempo que você vai levar passando mal. A intensidade do mal que você fez é a intensidade do mal que você vai sofrer. É simples. Agora, não, eu preciso sofrer menos do olho que eu arranquei, eu preciso sofrer menos do dente que eu arranquei. Beleza, então tenha fé, esperança, perseverança, amor. Aí você vai ver que essa vai diminuir. E diminuir muito. Porque não interessa para a espiritualidade, nem para Deus, nem para ninguém, ver você sofrendo. É o história do filho pródigo. O pai vai ficar satisfeito de que você voltar para casa. Entendeu? Então você está esperando o quê para voltar para casa? O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com fé se transportam montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo, ficará sob sua égide e não mais sofrerá. E está garantindo aqui. Vou repetir, eu sei que Santo Agostinho, não é o Antônio que está falando. Está aqui. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem.
O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu, Santo Agostinho, vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob sua égide e não sofrerá mais. E estamos esperando o quê? Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Bom, Santo Agostinho não podia ser mais direto, gente. O Antônio, a Marta aqui às vezes fala as coisas meio bordando, evita certas coisas. Há pessoas lá no programa lá que a gente faz nas quartas-feiras que diz que eu sou muito seco. Escreveram lá no YouTube, mandam um recado. Mas eu perto do Santo Agostinho aqui sou a doçura pura. Não é verdade? Porque eu também gosto de falar as coisas, a verdade. A pessoa ficar enrolando, engambelando, não é meu jeito. O Santo Agostinho tá do jeito que eu gosto. Está no direto, não está fazendo, será que eu entendi? Não tenho o que entender aqui. Solução, o remédio para o nosso mal é fé no futuro, confiança em Deus, resignação, e não fazer de novo, como diz o Cristo para a mulher adulta, e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Então, o recado está dado, gente. É só seguir, né, Marta? Verdade. Bom, e o que a gente percebe, né, quando ele fala da fé, é que, na realidade, quando você tem fé, você está acreditando, tendo a certeza que tudo aquilo que você está passando, de dor, de aflição, de sofrimento, é proveniente das tuas escolhas equivocadas. Então, ter fé, né, de forma plena, confiança em Deus, fé no futuro, de que tudo vai melhorar, é a certeza de que Deus é perfeito e que Ele não fez nada de errado. Tudo aquilo que você está passando é mais do que justo. Por isso Ele nos recomenda como remédio a fé, né? Para que a gente diga, olha, é isso mesmo, errei, fiz péssimas escolhas, mas eu tenho a meu favor a perfeição de Deus. Então basta que eu entenda que a fé em Deus e a fé no futuro, que é o que Ele propõe a nós, né, vai acontecer, que isso vai fazer com que a gente realmente sinta um peso muito menor diante das aflições e, claro, né, tudo vai se diluindo pouco a pouco. E é como você falou, né? Esse tempo será menor caso a gente tenha essa fé plena em Deus. E se não tivermos, vai ser o tempo dos erros, né? Vai ser correlato, proporcional ao que a gente fez, mano. Exatamente. Se no passado eu fiz, como você disse, fiz escolhas erradas, ouvi conversa de companhias erradas, então tomei decisões erradas e fico muitas coisas erradas. Agora eu estou disposto a curar, porque eu estou sofrendo as consequências disso. O que eu tenho que fazer agora? Fazer escolhas certas. Isso. E buscar companhias certas, porque elas existem, porque existem as ruins, existem as boas, gente. Sem dúvida. Não é verdade? Claro. Então eu tenho que abandonar aquele time que eu estava jogando, parar de ouvir aquelas conversas, deixar de fazer aquelas coisas que eu achava que eram boas, mas não são, que estão me dando as consequências agora, e vou tentar ouvir o outro lado. O outro lado vai bater palma para mim, de eu ter feito essas escolhas, e vão me ajudar. Como disse aqui, o Senhor não vai nos desamparar. Quem estiver sob sua égide não sofrerá mais. Quem estiver debaixo do guarda-chuva de nosso Senhor Jesus Cristo não vai sofrer mais, gente. Tenham fé nisso, acreditem. Ou vocês acham que é o contrário? De que não adianta? E tudo bem. Se a pessoa acha isso, vida que segue. Com certeza. Eu estou dizendo um recado aqui. A pessoa não quer aceitar, não quer entender, é um direito dela, Marta. É um direito dela.
Mas nós temos uma consciência tranquila que nós estamos trazendo a mensagem de Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, trazido pela espiritualidade superior. Pô, tem que ter um crédito isso. Claro. Tem que ter um crédito. Se a pessoa não acredita, tudo bem, cara, cada um tem direito às suas escolhas. Mas mais cedo ou mais tarde, pode não ser nessa vida, em outra, ela vai acabar aceitando. Sem dúvida. E é importante, né, a gente entender esse mecanismo do que ele propõe, né, que Santo Agostinho propõe como remédio para a cura para os nossos males, que é a fé. É porque você entender, quando você entende que ter a fé, crer que Deus realmente está te dando, né, o remédio, a cura para todos os teus males, é você entender que Deus, reconhecer que Deus é perfeito. E em suas perfeições ele te oferece a saída para os teus equívocos. Então, é como se você mudasse, né, todo aquele caminho equivocado que você fez. Quando o que é escolher um caminho equivocado? É escolher um caminho contrário às leis divinas, contrários a Deus. À medida que você tem fé plena em Deus, você está escolhendo o caminho das leis divinas como o caminho perfeito para você. E lógico, você só pode se beneficiar. E como ele diz aqui, aquele que fizer essa escolha, né, ele ficará sob a égide de Deus, ou seja, com proteção. Claro, ele entendeu o mecanismo da coisa, né? Ele só sofreu até então porque fazia a escolha incorreta. Ele, em vez de acreditar em Deus, que Deus é a perfeição, que Deus é a bondade suprema, que Deus é o amor, ele não. Ele foi ao contrário, ele ia na contramão da lei divina. Então, à medida que ele passou a entender que Deus é a resposta para todas as aflições dele, com a fé plena, com certeza você, agora daqui para frente, é só caminho tranquilo, caminho de felicidade. Não é isso, Antônio? Sem dúvida. Então, por hoje nós vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.